Gênesis capítulo 25, versículo 19 a 34, na versão NTLH. Minha esposa só vai participar aqui da leitura, depois vou dispensá-la, amém? Para não ficar aqui pelo menos 20, 30 minutos em pé. Diz o texto: essa é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel, irmão de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. A barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. E ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há duas nações, você dará luz a dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve dois meninos. O que nasceu primeiro era vermelho, e peludo como um casaco de pele, por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa comida vermelha. E aí, por isso, puseram Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento, e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e um ensopado. Quando Esaú acabou de comer e beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Amém. Tome seu lugar. Minha esposa, Deus abençoe. Interceda por mim. Amados, eu gostaria de compartilhar nessa noite sobre famílias reais, feridas reais, perdão necessário. A Bíblia não esconde os conflitos familiares, ela retrata famílias reais. Essa história diz que Isaque casa com Rebeca, e durante algum tempo Rebeca não consegue ter filhos, mas ela ora ao Senhor e o Senhor atende e dá o poder de ter filhos. E passando o tempo, os filhos crescem, agora crescidos, cada um com a sua personalidade, com o seu caráter. Jacó, gostando de ficar sossegado em casa. Esaú, gostando de se aventurar e caçar e agradar o seu pai Jacó, seu pai Isaque. Eles tinham uma preferência por conta da sua conveniência. Eles tinham Rebeca e Isaque por causa do seu gosto, porque eles de alguma forma eram beneficiados com as atividades de Jacó, estando em casa, e com Esaú no campo. Passa um tempo, Esaú então ele sai para caçar, como de costume, e quando volta, chega cansado, e vem um ensopado, em outra versão, um prato de lentilha, que estava com Jacó,
E ele então, ele deseja aquele prato. E fala para Jacó, Jacó, me dá esse prato, porque eu estou morrendo de fome. E eu já vi o pastor Carlos pregar nessa parte, e ele dá até um ênfase, morrendo de fome, porque assim estava. E aí, essa parte é tão interessante, que ele negocia a sua primogenitura. Ele sequer se apega por aquilo que era tão de valor para a cultura judaica. Ele então mata a sua fome, ele entrega a primogenitura, que era uma parte jurídica, uma parte onde ele tinha um combinado com Jacó, mas precisava a segunda parte, que era a parte da profecia e da bênção espiritual do seu pai. Logo em seguida, o tempo passa, Esaú, então, ele chega perto de Isaac já mais velho, ele fala, meu filho, eu estou perto de morrer, eu já não estou conseguindo enxergar mais. Eu gostaria de comer esse guisado que você caça, e eu quero liberar a bênção sobre você. Esaú sai, Rebeca ouve, e logo chama Jacó e trama tudo, e forja um engano. E aí Jacó, então, se passa por Esaú e recebe a bênção da primogenitura. Agora Jacó tem o combinado com seu irmão, e agora ele tem o ato profético, que vai dar a direção para a geração posterior. Agora ele tem a bênção espiritual. Agora, Jacó, ele tem agora a primogenitura em suas mãos. Ele conseguiu o que bem queria. Entendo que essa família agora, ele tem uma rachadura. Por quê? Porque Esaú agora fica com um sentimento de ódio. No versículo 41 vai dizer, no capítulo 27, que ele diz que ele vai matar Jacó assim que seu pai morrer. Então há uma mistura de sentimento. Aquela família já está agora com sentimentos abalados, com uma rachadura, com uma fissura, por conta de algumas coisas que aconteceram. E uma delas é que existem muitos sentimentos envolvidos nessa família. A primeira delas é que eles passaram por momentos de felicidade. É verdade. Imagine uma pessoa querendo engravidar e não consegue, nos dias de hoje, passando por grandes avalistas, grandes profissionais, não consegue engravidar. Num dado momento, através de uma campanha de oração, através de uma intercessão, o Senhor concede o poder de engravidar. Ela engravida. Agora, as pessoas o tomam como referência de alguém que estava aguardando uma criança, não conseguia, mas agora está com a criança em seus braços. Uma referência de alguém que o Senhor abençoou, que o Senhor abriu a madre. Mas agora, se parasse por aí, seria uma família, sabe, perfeita, exemplar. Mas com o tempo, as crianças crescem. E existe uma preferência, e aqui quem tem mais de um filho sabe que é tentador isso. Porque existem duas possibilidades de você dar preferência entre um e outro. Primeiro, quando uma das crianças passa mal e precisa de ter uma dedicação, de uma atenção, e tem que levar ao médico, e volta, é consulta, é isso, fazer o curativo e tudo mais, e a criança, que é o irmão dessa criança que está sendo tratada, ela não entende. E por essa razão ela cobra os pais dizendo, olha, mas parece que eu sou esquecido. Mas não é isso. É porque exige uma atenção especial. O segundo ponto é que a criança um pouco menor, outra criança maior, quando chega um determinado momento de decisão, os pais dão preferência ao menor e dizem para a criança maior, olha, você entende, mas o menor não entende. Só que o texto vai dizer que a preferência desse casal não era um traço físico. Eu vou olhar para Esaú
porque ele é bonito, é ruivo, é diferente. Eu vou olhar para a personalidade de Jacó. Jacó é um camarada estrategista, manipulador, um camarada que articulado. Não. O texto vai dizer que esse casal, Rebeca gostava de Jacó porque era conveniente, porque Jacó estava em casa. Jacó poderia ajudar nos afazeres de casa, da tenda. Esaú, porque ia caçar e trazia uma caça boa, atrativa para o seu pai. Então o desafio era justamente criar filhos diferentes, filhos com personalidade diferente, com caráter diferente. Jacó era caseiro, introspectivo, tranquilo, observador, estrategista. Mas Esaú era extrovertido, aventureiro, ligado à natureza, à caça, impulsivo e prático. Sabe, o tempo vai passando e a gente vê uma família desfigurada. Rivalidade, competição, feridas emocionais profundas. E agora temos um Jacó, um filho mentiroso, enganador, manipulador, ambicioso. Esaú, um filho que desprezou os valores espirituais, era impulsivo, imediatista, rancoroso e vingativo. A gente vê agora uma história totalmente atribulada. Mas aonde está a origem disso? Alguns questionam, será que isso é uma maldição hereditária? De onde precede isso? Se a gente olhar para a estrutura familiar, olhando para Abraão, lá para o avô de Jacó, que mentiu dizendo que Sara, que era Sarai, Abraão, que na época era Abrão, mentiu que era sua irmã para Faraó. Mentiu também, em outra ocasião, para Abimeleque, dizendo também que Sara era sua irmã. E depois veio Isaac, pai de Jacó, que cometeu exatamente o mesmo erro, mentindo e dizendo que Rebeca era sua irmã. E agora, vem Rebeca e elabora um plano de engano contra o seu próprio marido, Isaac, para favorecer o seu filho Jacó. E agora, depois de Jacó, se a gente conhecer a história de Jacó, você que conhece a história de Jacó, engana o irmão, engana o pai, engana Labão, seu tio, depois esse engano, essa mentira é seguido para os seus filhos, que engana a Jacó pelo sumiço de José. Mas será que isso acontece conosco? Será que existem famílias que estão nesse contexto? Será que nessa noite existem famílias que se identificam com o que eu estou falando? Sabe, Êxodo 20, versículo 5 diz que o Senhor, Ele castiga as gerações. Mas no versículo 6, Ele diz que Ele abençoa pela sua misericórdia de geração em geração. O que acontece é que existe um padrão de comportamento familiar. Quando você vê, você aprende, logo, repete. Então, existe repetição de hábitos. Se alguém que olha o seu pai nas drogas, tem uma tendência de ser drogado. Se ele olha para o seu pai que bebe, logo, como referência, vai ser um alcoólatra. Se ele olha para o pai e para a mãe que mentem, que engana, ele também será. Então, isso é um comportamento que, quando observado e aprendido, é replicado. Mas o que eu gosto, e que é muito interessante, é que a palavra do Senhor, ela dá resposta para tudo isso. Veja aqui no versículo
no capítulo 18, versículo 20 de Ezequiel. Olha o que o texto diz, uma resposta para o dito popular. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Então, tudo que nós fazemos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Os seus pais têm as suas responsabilidades. Nós temos as nossas responsabilidades. Então, existe sim problema espiritual. Existe. Ah, mas eu não vi meu pai morreu muito cedo. As pessoas dizem que eu sou igualzinho ao meu pai. Eu pratico as mesmas coisas que meu pai, porque existe um mundo espiritual que está fazendo com que você prossiga nessa maldade, nessas atitudes. Mas aí, eu fico pensando, existem pessoas que estão se culpando agora. Existem pessoas nessa noite, talvez pela transmissão, que estão dizendo, olha, eu me vejo nesse cenário. A minha vida, a minha família é assim. Mas saiba de uma coisa, o Senhor está dizendo hoje, que tudo na tua vida que está travado, que tudo na tua vida que você está dizendo que é maldição, o Senhor vai tornar em bênção. E vai destravar na sua vida em nome de Jesus. Quem crê nisso, levanta as suas mãos e exalte ao nome do Senhor, porque o Senhor está aqui, Ele está falando contigo mesmo, Ele está dizendo, eu vou te abençoar na noite desse dia. Creia, ouça o que o Senhor está falando. O tempo passa, mas as feridas ficam. O que acontece é que Jacó foge para a casa do seu tio Labão. E quando chega lá, fica apaixonada por Raquel. E olha para Raquel, a filha mais nova de Labão, e fica apaixonada. Você já viu alguém apaixonado? Já viu alguém apaixonado? Você já ficou apaixonado? Parece coraçãozinho, né? Um monte de coraçãozinho saindo assim. Foi assim que Jacó ficou. E aí ele decidiu no seu coração passar 7 anos da sua vida trabalhando por amor da sua vida. Você já passou assim para sua esposa? Já ficou 7 anos trabalhando para você fazer um casamento, para construir uma casa, né? Para construir alguma coisa, para morar num apartamento que hoje, né? É um apartamento todo mobiliado. Eu já passei por isso. Antes de me casar com a minha esposa, eu tive que construir a minha casa. Eu quero confessar para os irmãos que meu sogro não deu R$1. Mas eu, com o meu trabalho, ganhando um pouquinho, né? Mas eu e minha esposa também trabalhando na época, nós conseguimos construir a nossa casa. E nós casamos, ainda em 2 cômodos, né? E o restante da casa tudo ainda no tijolo, no chão batido. Mas depois que nós se casamos, nós começamos a fazer o acabamento da casa e hoje nós estamos felizes naquele lar abençoado. Então Jacó, ele decidiu e trabalhou e não conseguiu, porque quando completou 7 anos, Labão deu a sua filha mais velha, Léia. Jacó ficou indignado e aborrecido porque percebeu o engano, não, saiu do combinado e aí fez um novo acordo com Labão. Semana seguinte, casou com Raquel. E aí ele passou 7 anos de um financiamento, né? Pagando mais 7 anos para ter uma esposa, o qual ele tanto desejava. 14 anos trabalhando por amor da sua vida. Você tem essa coragem de ficar 14 anos trabalhando aí, lutando para manter o seu casamento, irmão? Quem acredita nisso? Que o Senhor, Ele está te dando força aí, irmãos. Está te dando ânimo para você aguentar esse trabalho. Porque os primeiros anos é os anos de guerra, né? Você gosta de deixar aí a sua toalha na cama, cheio de maus hábitos, não é isso? Deixa sapato, as coisas tudo entulhado em casa, a mulher grita, puxa a tua orelha, e conforme o tempo de tantas brigas, de tantas discussões, chega o tempo da maturidade. E aí, hoje, eu vejo 12 anos que eu estou com a minha esposa,
eu estou feliz, estou muito feliz. Os irmãos sabem disso, né? Está percebendo? Eu estou muito feliz, porque eu estou 12 anos com a minha esposa e parece que está muito melhor, não está, esposa? A minha esposa ali, ó. Tá, Aline? Está muito melhor. Ela ficou mais tímida aí, deixa quieto. Então, eu percebo que ficou muito melhor. E Raquel, Leia estavam ali junto com Jacó, mas a ferida ainda existia em Jacó. Jacó começou a construir muitas coisas, começou a ser mais rico do que o seu sogro. Teve os seus filhos, seus servos, a sua família, a sua riqueza, mas só que havia uma ferida que estava no seu peito. Daí então, ele resolve, depois de 20 anos, voltar para sua casa, voltar para os seus parentes. E ele sai da casa de Labão. E quando saindo, eles passam pelo Val de Jaboque. Jacó então fala para todo mundo passar à frente. E ele fica sozinho naquele vale. E chegando lá, aparece então uma manifestação de Deus, uma teofania. Deus então se manifesta naquele lugar. E começa uma luta a noite inteira. E quando chega pela manhã, Deus, através daquela manifestação, ele diz o seguinte: olha, deixa eu ir embora, deixa eu ir, me dispersa. E ele diz o seguinte: olha, eu não te largo, enquanto você não me abençoar. Mas abençoar com dinheiro, não. Abençoar com saúde, não. Abençoar com posses, não. Abençoar com emprego, não. Me dá livramento. Me dá escape. Tirar esse medo do meu coração. Tirar essa insegurança. Porque a qualquer momento Esaú pode voltar. Olha, acredite, 20 anos se passaram. Mas Jacó ainda com ressentimento, com a ferida, com medo que o seu irmão viesse matá-lo. Existem pessoas nessa noite que estão nesse sentimento. Os anos se passaram, mas o medo ainda continua, a insegurança, os pensamentos. A sua história parece que foi ontem que aconteceu. Mas saiba de uma coisa: o Senhor, Ele quer curar suas feridas nessa noite. O Senhor quer sarar. O tempo passa, mas o problema continua. Jacó estava próspero, Jacó estava bem resolvido de vida, a sua vida já estava em abundância, mas o seu coração não tinha paz, alegria, não tinha contentamento, ainda faltava alguma coisa, porque ainda a ferida estava no seu coração, no seu peito. Sua personalidade não precisa mudar, mas seu caráter precisa ser transformado. Deus quer fazer com que você, com você o que fez com Jacó, mudar a sua identidade, curar suas feridas e restaurar os seus relacionamentos. O Senhor, Ele quer restaurar o seu caráter. O Senhor, Ele quer restaurar o seu relacionamento. O Senhor quer mudar a sua vida por inteiro. O Senhor, Ele quer mudar você de maneira plena. Mas ainda você se sente faltando alguma coisa. De fato é. Está faltando o perdão. Enquanto não houver perdão na sua vida, essa ferida vai estar dentro de você. Sabe, a gente procura ser uma pessoa bem-sucedida em tudo. Mas o tempo passa e a gente percebe que, ainda que nós venhamos ser bem-sucedidos em tudo, mas ainda nos falta alguma coisa. E essa coisa pode ser o perdão que você precisa. O que aconteceu com Jacó é que Jacó agora volta ao seu caminho, encontra com os seus parentes, retoma o caminho para caminhar em encontro da casa dos seus familiares. E o texto diz que Jacó agora fala com os seus criados: vai na frente,
diz a Esaú que eu já sou rico, eu sou próspero, eu estou bem de vida, está tudo resolvido. E quando chegam os criados para falar com Esaú, Esaú já está a caminho, encontra ele com 400 homens. Os criados voltam e traz a resposta para Jacó, dizendo: Esaú está no caminho para poder te encontrar. E Esaú já estava vindo com outro sentimento, mas Jacó ainda medroso, ainda pensando que ele estava querendo fazê-lo mal. Jacó, então, como bom estrategista, ele fala o seguinte: olha, vamos se dividir em 2 grupos. Se um for atacado, o outro pode escapar. Jacó pensou tudo. Pensou para os seus servos: olha, separa presente, separa gados, separa tudo. Porque quando ele vier, já aborda com os presentes. Já vamos fazê-lo, ele sentir senhor de nós. E foi o que aconteceu. Quando Esaú estava chegando, Jacó passou à frente, se encurvou em terra. E Esaú se antecedeu, abraçou Jacó. Eles choraram copiosamente. Eles se abraçaram. O perdão, a reconciliação aconteceu. A vida de Jacó foi mudada. A vida de Jacó foi transformada. Mas a vida de Jacó não foi transformada porque ele estava bem de vida, ele estava cheio da grana, não. Ele não estava bem porque ele agora tinha filhos, não. Agora o perdão chegou na sua vida. O perdão chegou na sua casa. Agora ele está restaurado plenamente, corpo, alma e espírito. Agora ele pode dizer que ele pode servir ao Senhor com liberdade. Ele pode ser agora, ele pode dizer: eu sou uma pessoa transformada em Deus. Mas como é que pode um homem que viu Deus, que lutou contra ele, o seu nome foi mudado para Israel, porque lutou com o Senhor e com os homens, isto é, lutou com o Senhor, mas ele já havia lutando com os homens já há algum tempo, com Labão, contra Esaú, contra algumas pessoas. Jacó estava vencendo. Mas essa batalha aqui, ele só venceu depois que ele recebeu o perdão do seu irmão. Saiba de uma coisa: não basta se arrepender. Não basta apenas confessar. O que cura de verdade é o perdão. Sem perdão, a ferida continua aberta. É necessário perdão. É necessário perdão. Nessa semana, eu cheguei e fiquei pensando o que faltava em mim, porque eu me sentia incompleto diante da minha carreira. E todas as vezes que tocava sobre a minha vida familiar, sobre a vida do meu pai, da minha paternidade, eu ficava me sentindo desconfortável. Porque eu lembrava que todas as vezes que falava de pai, eu não tinha um pai presente. Na escola, meu pai não ia nas minhas apresentações. Os meus pais se separaram, eu era muito criança, era muito novo. Eu cresci sem referência de pai, ainda com pai vivo, mas sem referência. E um dia, eu pensando que eu nunca tive inimizade com meu pai. Eu sempre conversei com ele, nunca destratei ele. Em vez em quando ele vinha me visitar, mas eu nunca tive dificuldade de se relacionar com ele. Mas todas as vezes que falava sobre paternidade, eu sentia que faltava algo em mim, que alguma coisa estava aberta. E um dia, eu pensando nisso, eu falei assim: o que falta em mim? E nessa semana, meu pai, para quem sabe, né, meu pai está acamado desde 2019, sofreu de AVC e tal, e desde 2019 que eu tenho cuidado dele, na cama, eu e minha mãe está cuidando dele também.
E, em vez de quando, eu ficava chateado. E eu falava, poxa, mas eu estou cuidando de alguém que nunca fez nada por mim. Eu estou cuidando de alguém que nunca me deu presente. Eu estou cuidando de alguém que simplesmente me trouxe feridas. Muito embora eu nunca tive inimizade, eu nunca tive problema de discutir com ele, mas a ferida estava aberta. Até que nessa semana, sem minha mãe entender, eu a chamei para o quarto. E eu olhei para ele. Eu falei, pai, você está me ouvindo? Com muita dificuldade, ele entendeu. O Senhor está me vendo aqui. O Senhor está vendo que eu tenho uma família. O Senhor sabe que eu adquiri bens materiais. O Senhor sabe que eu avancei na vida. Porque antes de eu perder esse detalhe, ele um dia disse para minha mãe, quando estava com saúde, ainda morava dentro de casa, e eu era criança, ele disse para mim, olha, esse menino é muito devagar, é um lerdo, não vai ser nada nessa vida, ele não vai conseguir ser nada, ele não vai chegar a lugar algum. Ele proferiu essa palavra para mim. Mas essa pessoa que disse para mim, essa palavra eu nunca tomei como verdade. O Senhor me deu uma família, o Senhor me deu um emprego abençoado, o Senhor me deu bens espirituais e materiais, o Senhor me deu uma esposa linda, filhos lindos, o Senhor me abençoou com muitas coisas, eu cheguei a ser pastor, irmãos. Sou pastor pela honra e glória do Senhor. Sabe por causa disso? Sabe por quê? Porque eu não levei essa palavra para o meu coração, eu não coloquei essa palavra como a palavra final, essa palavra não surtiu efeito na minha vida, e agora eu olho para ele e digo, olha, você está vendo tudo que o Senhor fez na minha vida. E eu quero dizer para o Senhor, eu quero lhe perdoar, porque eu sei que na sua cabeça está dizendo assim, olha, eu não contribuí em nada para que tudo que foi construído na sua vida, e ele gostaria de falar isso, mas não consegue. Mas eu disse a ele, eu quero liberar o perdão para você. E eu quero te pedir perdão. Eu sei que minha mãe está me vendo aí. E ela sabe disso. E oramos, e o Senhor restaurou o meu relacionamento com meu pai. E agora eu estou curado para a honra e glória do nome do Senhor. Quem pode levantar as suas mãos e dizer alguma coisa para o Senhor nessa noite? Porque o Senhor, Ele curou, Ele restaurou a minha vida e Ele está restaurando a sua vida na noite desse dia. Fica de pé. O Senhor quer restaurar a sua vida na noite desse dia. O Senhor quer mudar a história. Essa palavra que você recebeu não vai te paralisar. Você vai perceber que algumas coisas que está trancado na sua vida vai começar a arrebentar, vai começar a fluir de maneira orgânica, de maneira natural. Às vezes você pensa assim, mas por que eu não consigo vencer financeiramente? Quem sabe é porque você ainda não perdoou o seu patrão. Quem sabe você não perdoou o seu sócio. Quem sabe coisas da sua vida que não acontecem porque você está faltando liberar o perdão para alguém. Mas nessa noite é uma noite de libertação, é uma noite de cura, é uma noite de restauração. O Senhor, Ele vai fazer isso na sua vida e as coisas vão fluir na sua vida em nome de Jesus. E eu quero te convidar, sai do teu lugar. Você que ouviu a palavra, você que sentiu que a palavra é para você, venha cá para o altar, porque nós queremos ministrar a cura da sua alma. Nós queremos liberar uma palavra para o seu coração, para que você seja restaurado, para que você seja restaurada, para que você seja liberto, para que as coisas financeiras venham a fluir na sua vida, para que o seu relacionamento, a área matrimonial, a área de relacionamento venha a fluir na sua vida. Ah, mas eu não consigo, eu tento um relacionamento, mas não dá certo, pastor Gisel. Eu tento uma namorada, daqui a pouco se desfaz. Eu estou no casamento, daqui a pouco é uma guerra para eu entrar em divórcio. Quem sabe é alguma coisa que está faltando. E a coisa é perdão. Eu gostaria que você saísse do teu lugar e seja tratado agora. Feche os olhos, igreja, porque é um momento de espiritual, um momento de restauração. É um momento que o Senhor está trazendo agora
uma libertação, uma cura interior. O Senhor está trazendo hoje vitória para aqueles que estão passando por um momento difícil, hoje casado, com filhos, com a vida financeira estruturada, mas não entende porque as coisas estão totalmente travadas, faz tudo certo, mas na hora não consegue. Mas nessa noite, é uma noite de libertação, você vai sentir mais leve, você vai sair daqui mais leve, você vai sair desse culto liberto, você vai sair daqui voando, porque o Senhor restaurou a sua área espiritual, a sua área emocional, a sua saúde. O Senhor está aqui para abençoar você. Eu gostaria que o Ministério de Louvor louvasse. Enquanto isso, venha, porque o Senhor, Ele quer abençoar a sua vida na noite desse dia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Venha você, venha receber. Venha receber de Deus, venha receber de Deus. Isso, feche os olhos, igreja. Feche os olhos, isso. As pessoas virão. A gente nem vai perceber isso. Venha. Seja curado. Há um rio de vida aqui. Há um rio de restauração. Há um rio de restauração espiritual. Depois de 4 há uma restauração emocional. Venha. Mas não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, meu Deus. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele viveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove
Nós vamos orar, fica aqui por um momento. Olhe para cá vocês, olha aqui a igreja para mim. Não adianta se arrepender. Não adianta confessar e não adquirir o perdão. Não adianta se arrepender. Não adianta confessar e não liberar o perdão. Porque o perdão cura. O perdão liberta. Porque às vezes nós queremos confessar, fazer uma narrativa e dar justificativa. Mas quando a gente busca pessoas, se reconcilia e recebe o perdão, a nossa vida muda por inteiro. A nossa vida muda. A nossa história muda. E as nossas gerações, as gerações posteriores, elas são curadas. É uma geração curada. É uma geração restaurada. A partir daquele momento as águas são limpas, pastor Alexandre. As águas que eram escuras, barrenta, o Senhor trouxe vida. O Senhor trouxe restauração para esse rio. É por isso que é rio de águas vivas, que está agora correndo sobre o seu peito e restaurando por inteiro. Agora você pode dizer: eu sou uma pessoa restaurada pelo Senhor. O Senhor está em mim. O Senhor restaurou a minha vida por inteiro. E eu sou mais do que vencedor em Cristo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, porque eu estou sentindo um perdão tão grande aqui. Um sentimento tão grande aqui, Senhor. Eu estou sentindo um culto tão leve. Um culto tão gostoso, Senhor, que eu não gostaria nem de sair daqui. Porque o Senhor está restaurando vidas na noite desse dia. O Senhor está mudando história. O Senhor está mudando o cativeiro. O Senhor está mudando, está destravando coisas que há anos estava travada, mas daqui a pouco, ora, as portas se abriram, o negócio, o contrato veio, as coisas fluíram, a minha vida está restaurada, o meu casamento está restaurado, o relacionamento com meus filhos está restaurado. O meu filho me ligou. Agora nós somos pessoas abençoada para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe os amados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.